Estamos aqui para continuar falando, e agora especificamente sobre Grêmio e Corinthians, Copa São Paulo, semifinal. Saí do Segue o Fio, eu e o Munari, e a gente botou a mão em quem é da informação. Marco Souza estará com a gente para a gente discutir o que será de Grêmio e Corinthians, um jogo fundamental na Copinha e que pode revelar aí muito para os torcedores do Grêmio. Marco Souza, meu querido catedrático, Faz tempo Cristiano que a gente não se vê, Munari, né? a gente quase não se viu há um minuto fazia e meio tempo. atrás, a gente só saiu de um estúdio e foi pro outro, porque agora é hora de falar na Copinha. Bom dia pra nós, né? Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. E aí, expectativa pro jogo, Grêmio e Corinthians, o Grêmio tem mais uma partida histórica pro Grêmio na Copinha, porque o Grêmio não é um clube que tem grandes conquistas nessa competição. O Grêmio tem 2 finais, não sei quantas semifinais, não pesquisei sobre isso, mas o Grêmio tem muita história em categoria de base. Qual é a expectativa, Marco, pro jogo de logo mais? Olha, César, eu tava dando uma analisada no adversário. Eu acho que o Grêmio matou o bicho-papão que tinha pelo caminho, que é o Palmeiras. O Palmeiras é provavelmente hoje o time de base mais forte do Brasil, pelos possíveis talentos que ele sempre está revelando, né? Se deixou pelo caminho o Palmeiras, eu não duvido que consiga passar pelo Corinthians. Acho que o adversário mais difícil que tinha no caminho até a decisão e até o título, o Grêmio conseguiu passar. A questão é se hoje consegue fazer frente a um adversário que vai ter o fator local, né? Mesmo que o estádio seja do Palmeiras também, o Palmeiras, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ela alocou para que o Palmeiras use a Arena Barueri como sua casa, e o Grêmio teve bom desempenho na grama sintética contra o Palmeiras. Então, é uma questão assim, acho que é um jogo difícil porque o ambiente vai ser muito pró-Corinthians, né? Mas o Grêmio, eu vejo que em questão de time talvez tenha hoje o grande nome da Copa São Paulo, que é o Gabriel Meck, a seu favor, e mesmo com tantos desfalques que o Grêmio acaba chegando nessa reta final, eu vejo o Grêmio com boas condições, apesar do ambiente ser pró-Corinthians. Munari, nessa linha, dos times que tu visse, eu sei que tu acompanhou muitos jogos, dos times que tu visse na Copa São Paulo, qual foi o melhor? E se essa linha de raciocínio do Marco, ele tem razão, tu concorda com ele? Acho que a base do Palmeiras, até eu tava dando uma olhada aqui no Campeonato Paulista Sub-20 do ano passado, em novembro, o Palmeiras eliminou o Corinthians, né? Então o Palmeiras foi melhor que o Corinthians. É claro que na base a gente sabe que muda muito, né? Teria que dar uma olhada até na escalação para ver o que mudou dos times. A sequência do Grêmio para mim foi muito difícil. O Bragantino foi um time que chegou muito bem contra o Grêmio, né? O jogo que o Grêmio tá perdendo 2 vezes e passa nos pênaltis. Depois o Palmeiras e o Corinthians, eu acho que tecnicamente sim, o Palmeiras oferece um time melhor, mas o Corinthians tem uma característica da torcida, né? A torcida do Corinthians compra muito a Copinha. Eu sei que o público vai ter, é um jogo para esses garotos do Grêmio, e acho que tu já falou bastante sobre isso, César, do quanto é importante para o amadurecimento desses garotos. Hoje é um jogo de Copa, é um jogo jogando de visitante contra um adversário que tem uma torcida que leva muito a sério a Copinha, de um clube que leva muito a sério. O Corinthians, ele, em alguns momentos, ele adotou estratégias de reforçar o time de sub-20 para tentar ganhar, para querer ganhar a Copinha, né? Então, assim, é um jogo que vai ter esse ingrediente, assim, tu tá jogando, é uma Libertadores fora de casa, né? Tu jogar um jogo desse, assim, independente do resultado, isso vai dar uma casca muito grande para esses garotos. Pelo que eu fiz uma pesquisa, César, aqui do Corinthians em relação a isso. O Grêmio tem os mais jovens. Mac e o Thiaguinho são 16 anos, né? São 2 jogadores mais jovens. Mas assim, a espinha dorsal desse Corinthians também não é de jogadores mais veteranos. Denner, jogador da seleção sub-17, lateral esquerdo, um dos melhores do time, é 17 anos. O principal destaque do Corinthians dessa Copinha é o Bahia, o volante Luiz Gustavo, se eu não me engano, o nome completo dele sem ser o apelido. Também seleção sub-17. Então assim, tem algumas similaridades. Realmente o Corinthians costuma usar jogadores, o que tem de melhor para a Copinha. O Grêmio historicamente não faz isso, né? Até esse ano botou um pouco mais de foco. Mas, por exemplo, entre o jogo da Copinha, entre a semifinal da Copinha e ter o Pedrinho como opção para o banco, o Grêmio optou por ter o Pedrinho como opção no banco do Mike, para estreia no Gauchão. Então, também, assim, é Marco, uma questão que está em aberto. Dentro da linha dos destaques do Grêmio, quem tu nomearia hoje, pegando aí 5 nomes, tá? 5 nomes. Vamos tirar o Pedro Gabriel dessa, porque o Pedro tá no profissional e tá fora do jogo, joga na noite, né? Ou fica no banco, enfim, tá servindo ao Quinteiros. 5 destaques
que tu encontraria e que poderia citar para o torcedor do Grêmio ter ideia do que pode ver hoje à tarde? Eu colocaria o Gabriel Mack como destaque técnico, né? O Gabriel Acho que é o melhor jogador talvez o melhor da competição, talvez ali junto com o Ryan, do São Paulo, um atacante também que foi muito bem, outro jogador, Luigi do Palmeiras também, acho que fez uma grande copinha. O Mack é o exponencial técnico que o Grêmio tem, é o expoente técnico desse time. A dupla de volantes, para mim também, o Kaique, olha, vou ficar muito surpreso se ele não receber pelo menos oportunidades. Acredita assim. que ele possa receber uma oportunidade? Acredito. A copinha dele... Porque no início da competição não se citava isso, né? Não, ele até passou um pouco batido assim no nosso radar de possíveis jogadores. Me lembra um pouco o caso do Bitelo, assim, que também não teve, Sim. mais velho um pouco, assim, até receber despertar uma atenção mais clara. A dupla de volantes Kaique e Iago, para mim, também está muito bem. O Iago, tu acredita também? Acredito também que é um jogador interessante. Talvez não tão pronto por profissional quanto o Kaique. Aliás, não tão pronto, não. Com um teto tão alto quanto o que o Kaique pode mostrar. Acho que é um jogador que já tem um nível, assim, já tem uma ideia melhor do que vai ser ele em relação a nível profissional. Eu gostei muito também o goleiro Igor. O Grêmio contratou ele do Atlético Goianiense. Ele jogou a Copa São Paulo ano passado e o Grêmio contratou e ele está indo bem também nessa competição. O Grêmio está precisando tanto de goleiros, né? E acho que o Iago também é um jogador que... Tu citasse o Iago. O que a gente pode... desses, que a gente pode falar do Thiaguinho? O Thiaguinho é que, na verdade, eu acho que o Thiaguinho tem uma questão que depende muito do que o Fabiano Daitz vai pensar pro jogo. Porque ele, historicamente, na Sub-17, por exemplo, categoria em que ele pertencia até agora, até o final do ano passado, ele era mais um volante de saída. Sim. Por exemplo, ele não era um meia. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com o Renato. Renato. Ele virou quase um meia articulador. Hoje é um meia articulador. O Renato defendia ano passado no profissional e até chamou o Thiaguinho para completar várias vezes o treino. Se eu não me engano, ele chegou a ser relacionado para jogos na reta final. Foi. Sim, o Renato falou na entrevista para vocês, Isso. até para ti, pro Gabardo, Foi. que ele ia via, relacionar ele e o Alisson depois relacionou. O Renato via o Thiaguinho como um meia de chegada na área, um meia articulador, um meia de aproximação do gol. Eu, sinceramente, eu acho ele que tem mais característica para ser um jogador de chegada, não para ser um cara que fica ali na faixa central, jogando de costas. Eu acho que ele tem um jogo, ele tem uma visão de jogo muito boa para ele ficar preso a uma faixa do campo, e ele já mostrou que tem dinâmica. É que o Renato tem uma coisa também, ele não gosta de volantes muito baixos. Ele não gosta de volante baixo. E o Thiaguinho não é alto, tanto que o Thiaguinho não é Thiagão. O Thiaguinho só 16 anos. Né? 16 anos. Ele é da geração do Mac e também do Pedro Gabriel, né? Os três são dessa geração. Munari, o Marcos citou o Gabriel Mac, citou o Kaique, citou o Igor, citou o Iago. O que tu acha do Luiz Eduardo, que fez aquele golaço no último jogo e tem no jogo anterior um lance incrível, né? Do Luiz Eduardo, o zagueiro. O lance que, assim... É o lance que classifica o Grêmio e muito forte o simbolismo, assim, do lance. O pique que ele dá do meio campo para tentar recuperar uma bola perdida. 70 metros. Acreditar, né? Ele salvou também, a classificação do Grêmio também, né? O que tu me diz do Luiz Eduardo? Eu acho que esse ponto, assim, do Luiz Eduardo, a questão da velocidade, que hoje cada vez mais é importante no futebol, o zagueiro ter velocidade. E no jeito que o Quinteiros joga, isso é importante. Eu acho que ele vai ganhar pontos com o Quinteiros e vai poder passar, de repente, alguns outros jogadores nessa hierarquia por conta disso. E o jeito que o Grêmio joga, a gente vai falar depois até sobre o Fabiano Daitz, né? A maneira como o Grêmio joga, muitas vezes o Grêmio traz o adversário para o seu campo, o zagueiro joga protegido. Então ali foi um lance que saiu do que vem sendo normal e ele mostrou essa qualidade. Que é um outro debate que a gente até já teve em outros momentos, em outros programas, Desses jogadores... Tem uma pergunta que eu considero e acho que vocês podem desenvolver um baita de um debate, que é, e aí já entrando na tua questão do treinador, por que eu coloco que é um debate muito importante? Porque cada vez mais a gente pede que os jovens jogadores subam, participem do profissional. E, historicamente, Grêmio Internacional tem treinadores que são da base. Eles são da base, eles treinam a base. Pois o Grêmio, curiosamente, chamou um treinador que não é um treinador de base. É um treinador de times profissionais, basicamente times do interior do estado, que tem uma lógica diferente.
lutar por vitórias, não ter tanto a preocupação em formação. Como é que vocês estão vendo esse início de trabalho? Porque não faz muito tempo, eu não sei quanto tempo, Marco, mas não faz muito tempo que o Fabiano Dates está trabalhando no Grêmio, né? Ele foi anunciado 12 de dezembro. Olha só. Ele não então formou esses jogadores, né? Não, ele está trabalhando no time. Até que ponto vocês entendem isso como bom, ruim? Enfim, qual é a opinião de vocês sobre trazer um treinador tão pouco tempo, colocar numa competição de base, mas buscar a vitória, lutar pela vitória? Como é que vocês estão vendo o trabalho do Fabiano Dates? Eu acho que é uma tese muito boa essa. Eu acho que para competição faz bem. Né? O Fabiano, ele é melhor do que os treinadores que estão disputando a competição, né? Por experiência, por vivência no futebol. Então, assim, ele tem uma bagagem maior. Para pensar no time, na competição, eu acho que nisso o Grêmio tem uma vantagem. Tem o dedo do treinador na forma de jogar. A questão da formação, aí é uma outra situação que a gente vai precisar ver com o tempo, porque o Fabiano chegou em dezembro, ele pegou esses jogadores prontos, né, e montou um time para jogar a competição. Bom, ele vai seguir como técnico do Sub-20 do Grêmio. Ele vai passar a partir de agora a jogar depois competições mais longas, vai ter o Brasileiro, tem o Gauchão e tal, e vai ter que formar garotos, vai ter que, aí sim, participar dessa questão da parte final da formação, que é um outro momento, que aí sinceramente, não tem como a gente saber, porque, né, ele não tá fazendo isso, não fez isso nos últimos anos da carreira. Mas, assim, a forma como ele montou o time, claramente, assim, vamos ganhar esse campeonato, vamos ganhar os jogos, vamos classificar. Não é aquela ideia, assim, de um treinador que tem uma maneira de formar, forma os jogadores para um estilo de jogo, coloca ali, vamos jogar a Copa São Paulo, e se der ganha, se der perde. Não, tanto que ele adapta o time toda hora, né? Muda o time, jogou com 3 zagueiros, fez vinha de 4, usou o lateral adiantado, usou o Mac por dentro em alguns momentos para o Mac não precisar voltar. Depois quando ele... Porque, por exemplo, se eu tô... Mas tu acha que isso é ruim para os atletas? Eu não sei, eu não acho que seja ruim. Eu acho que é uma questão de escolha. Eu acho que escolha como formação... É que tu não forma na Copa São Paulo. Tudo bem, tu forma até chegar ali. Mas é isso que eu tô... Eu acho que pra Copa São Paulo não atrapalha a formação. Não, mas eu acho que é importante para que os jogadores tenham essa vivência de entender momentos de dentro do jogo, momentos da competição, momentos decisivos. Como o Munari disse, o momento entre jogos não tem treino, né? Os jogadores jogaram no domingo, segunda-feira repousaram, terça-feira descansa, quarta joga. Não tem treino, nesse momento, tu não vai conseguir ensinar para o jogador, vamos fazer aqui um trabalho didático para que tu aprenda a fazer... Esse momento não é dessa parte. Para os jogadores, estão oferecendo uma vivência que eu acho que é importante, que é disputar, que é entender o contexto de um jogo decisivo, que é entender o contexto, como o Manaro disse, que o Grêmio vai ser visitante. Essas vivências eu acho que são importantes para o atleta. Mas, assim, como projeto de categoria de base, para em dezembro, se o trabalho do Fabiano Daitz em dezembro vai entregar jogadores melhor preparados do que eles estão em janeiro, a gente vai descobrir em dezembro. O trabalho que era do Ayrton Fagundes, o técnico que foi demitido, era, na minha avaliação e das pessoas que eu conversei dentro do Grêmio, era avaliado como ele era um cara que conseguia fazer com que alguns jogadores evoluíssem. Mas existia uma discordância de ideias entre o que ele enxergava como alguns jogadores. Exemplo, o Riquelme, o próprio Gabriel Mack, que, por exemplo, existe uma avaliação no Grêmio que o Gabriel Mack precisa jogar centralizado, mais próximo tirar ele da beirada para que ele evite ter um desgaste de tarefas de marcação de quem joga pela beirada tem, para quem joga pela faixa central não tem. Então, assim, existia uma diferença de algumas visões de dentro do Grêmio que fez essa troca. Até aqui o trabalho do Fabiano Daitz na competição é louvável, não se tem crítica. Sabe por que eu faço a pergunta? Porque uma situação, a gente sempre fala, Munari, sempre, Marco, é melhor, não interessa ganhar, interessa... Só que até que ponto querer ganhar e lutar por vitórias em ambientes diferentes, como montar esquemas diferentes, como o Munari disse, uma hora é por dentro, uma hora é por fora, uma hora é atacante, outra hora é meia, até que ponto isso não é muito mais importante, tu lutar para ganhar, do que tu achar que com 20 anos um jogador vai fazer, ainda está em processo, como dizia o Renato, em processo de lapidação. Não, né? Eu tô muito bem impressionado com isso, né? Inclusive, o nosso diretor técnico aí, o nosso Renan, que é o homem que manda, nós temos alguns gols aí para passar, para a gente poder comentar os gols do Grêmio na Copinha, porque agora a gente pode... Nada como a tecnologia, né? Olha os gols do Grêmio na Copinha.
começaram mostrando lances contra o Grêmio, né? É a tecnologia trabalhando contra o CCD, mas isso faz parte, tá? Os caras mostraram um gol que o Grêmio levou, isso aí é pra me irritar. que o Grêmio vira contra o Palmeiras. Ainda tomamos um gol do Palmeiras, ainda que eu odeio o tal do Palmeiras, de cabeça no meio da área, meus zagueiros não subiram. Aí é o Natan, né? O camisa 3. Mas aí a gente tá vendo os lances do jogo, que é um jogo histórico pro Grêmio, né? O jogo do Grêmio contra o Palmeiras foi um jogo duríssimo, que os meninos se superaram, né? E vocês viram esse jogo, hein? A gente tava no bate-bola, eu vi depois o jogo, fui ver depois pra... Ó, Thiaguinho como meia, ó, joga a bola pro Pedro Gabriel e Pedro vai lá, Gabriel lá na frente, né? e espera Espetado. receber ali o Pedro chuta, o goleirão amigo acaba nos ajudando. Esse gol tem um detalhe também, assim, que se olhar dentro da área, no momento do chute, não tinha nenhum jogador do Grêmio. Que é algo que pode ser importante contra o Corinthians, porque eu tava dando uma analisada nos lances do Corinthians. O Corinthians se defende mal pelos lados do campo. Alguns times tiveram vantagem em contra-ataques contra o Corinthians. O lado esquerdo nosso não vai ter ninguém, né? Não vai ter o... Eu não sei se... Porque o Wesley não tem a característica do Pedro, né? mas ele pode daqui a pouco jogar com o Mac aberto ali e fazer o Mac usar o Mac jogador. pelo lado. Exatamente. Aliás, o Alisson, a gente não falou, né? O Alisson que machucou tá fora. No começo, é um jogador que faz muita O falta. Riquelme fora também. E aí o segundo gol, uma roubada de bola, a velocidade... E ela vai, né? ó, passa pelo Thiago, mais uma vez como meia, vai no Mac, o Mac, bom... Aí o talento aí é o talento do Mac, e o Grêmio fica na frente aí. Eu fiz até esse levantamento, Munari. O Grêmio perdeu os seus 3 principais assistentes na Copinha. O Serrote, que saiu depois da primeira rodada, que já foi para a seleção. Também é um jogador diferente. O Pedrinho, que voltou para o time principal, e o Alisson machucado, cada um tinha dado 2 assistências. O Grêmio perdeu os 3. Dos artilheiros também, o João Lima tá fora. Tá suspenso. Por exemplo, vocês acham que o Jardiel pode ser um jogador definitivo pro jogo de amanhã, pro jogo de hoje? Boa pergunta, César, porque a questão é, eu acho que a velocidade do Mac e a velocidade o estilo de jogo do Riquelme com o Mac, por exemplo, eu acho que casaria bem para uma proposta mais defensiva, que eu imagino que é o que o Grêmio vai adotar. Mas não tem tanta velocidade, né? Só que assim, o Corinthians também, o Grêmio é muito forte na bola parada, né, com os seus zagueiros. O problema é que o Corinthians também é. Agora a gente vai ver o gol que o Grêmio faz, o gol da vitória, que se ela bate na cabeça do goleiro, nós teríamos que estar num velório agora. Que chute, né? Que pancada! Garoto Luiz Eduardo enche o pé, o goleiro nem viu por onde a bola passou. Muito forte. Como é bom o gol do Grêmio. Olha lá, ó. Vai, toma, filho. Ei! Bola vai no ângulo, golaço do Grêmio. Essa é uma característica, César, que eu acho que também é legal destacar. Esse gol, por exemplo, do Luiz Eduardo, até o mesmo protagonista. Esse gol e o lance contra o Red Bull, que ele salva em cima da linha quase, mostra assim, que é um time que tá pegando. Copeiro, assim, que tem essa característica de enfrentar esse tipo de jogo que amanhã vai ser. Na noite de segunda-feira, a gente conversou no Show dos Esportes com o Kaique, desculpa. E foi muito legal nessa linha do que tu tá falando, né? Aquela coisa do engajamento do grupo e tal. O Grêmio não tem tanta tradição, como eu disse lá no início do programa, em títulos. O Grêmio nunca venceu essa competição, o que, convenhamos, é um 91 ponto negativo. É a perca portuguesa do Denner. O Grêmio tem 2. Na final. Mas tem alguns times, como o Corinthians, por exemplo, adversário do Grêmio, que é o maior campeão. 11 títulos. 11 títulos, né? O maior campeão da Copinha. O fator local que tu citasse, Marco, pode ter algo além do que a torcida? Vocês acham que a arbitragem pode ser um problema? E aí a gente está vendo, por exemplo, já os campeões, a lista dos times, né? Campeões da Copinha. E a gente vai ver que o Corinthians é realmente um time... É que tem o fator, assim... muito poderoso. Não dá para descartar, mas o fator local faz muita diferença. Como o Munari disse, a torcida abraça, quem já viu jogos... Mas a arbitragem jogos... pode jogar contra? Olha, assim... pode, mas acho que assim, o ambiente para meninos que não são tão experientes de encontrar um clima de decisão como vai ser hoje, eu acho que pesa muito mais do que uma eventual arbitragem ruim.
Mas, assim, encontrar um clima hostil como vai ser... Porque quem já foi a jogo de base é um ambiente mais familiar, assim, tem muito empresário. Não tem uma questão de torcida, né? não tem uma questão de torcida, assim. Sempre que joga um grande São Paulo, tu tem o jogo contra o Palmeiras já teve torcida, né? Mas não era um estádio tão cheio. O Grêmio por tem... ser em Barueri, talvez, César, isso favoreça, né? Não é Exatamente. O do Corinthians é diferente. A gente Corinthians vê... Corinthians é A gente diferente. vê o Corinthians disparado, né? E vê o Internacional muito bem posicionado. O Inter tem um título contra o Grêmio. Nós vamos citar dentro de alguns instantes isso. Nós temos, inclusive, imagens do Grêmio em 91 e do Grêmio em 2020. Mas aí, César, entra a questão da formação. Que são imagens de duas gerações, Munari, muito, muito vitoriosas. A geração de 2020, que perde para o Inter, tem Wanderson, tem Diego Rosa, jogadores que renderam aí muito. E a geração de 91 dispensa comentários, porque aí vocês vão ver as imagens, tu vai ter Darley, tu vai ter Carlos Miguel, tu vai ter Mabilha, tu vai ter jogadores que fizeram muito sucesso. Darley dispensa comentários, e o Grêmio perdeu em 91 pro time da Portuguesa do Denner, um fenômeno e perdeu em 2020 nos pênaltis. E eu espero que vencer o Corinthians hoje, o Grêmio possa, enfim, lutar pela primeira vez para ser campeão. Mas tu falava, Marco, desculpa te interromper. Da questão de ter essa experiência, eu acho que isso agrega aos jogadores. Não necessariamente pela conquista em si, não é por ter um troféu a mais na prateleira que o cara vai ser mais jogador ou menos. Mas a vivência eu acho que é importante, porque é muito disso que os jogadores vão enfrentar no profissional. O Grêmio vai fazer o jogo hoje contra o Brasil de Pelotas, né? Não é assim uma partida decisiva, mas por ser Grêmio contra o Brasil de Pelotas, o cara que joga no Grêmio vai encontrar um ambiente hostil em Pelotas. Então é o tipo de ambiente que é a vivência, expor o jogador a uma nova rotina, uma nova realidade. Muitos meninos que eu gosto de fazer matéria sobre categorias de base, de entrevistar esses meninos. Algumas imagens aí do Denner, né? Esse era um fenômeno, Esse foi jogou no Grêmio depois, né? 2 anos depois estava jogando no Grêmio. E muito assim do que os jogadores comentam que não é nem o jogo em si a diferença, mas essa é a questão do ambiente, de tu enfrentar alguém que já sabe como temporizar a partida, como é que tu vai reagir a um erro, como é que tu vai reagir, ter essa experiência de repetidas vezes, ter no teu banco de ações, saber como, se o cara fizer esse movimento, eu sei que elimina X outros movimentos. Então, essa experiência eu acho que ela é muito importante nesse debate resultado, formação nas categorias de base. E por outro lado, pensando no jogo de hoje, também tem o lado do Corinthians, porque ok, vai ter ali uma torcida apoiando, mas também é o garoto do Corinthians jogando pressionado por uma torcida que ele não pode decepcionar, né? E daqui a pouco se leva um gol. A torcida do Corinthians até das brasileiras é a que mais apoia, né? Que mais costuma apoiar mesmo quando o time tá perdendo. Mas o torcedor, o jogador do Corinthians que vai pro jogo, ele também vai com essa pressão, né? Pô, tô na frente da minha torcida, se eu perder. Eu acho que também isso, pros garotos do time mandante, ter a torcida a favor também é uma situação diferente para eles, assim, em relação à formação. Eu lembro que eu ouvi uma entrevista do Nicolás Burdisso, zagueiro argentino. Burdisso! Jogou no Boca, foi campeão depois na Inter e tal, jogou Copa do Mundo. O Burdisso, dando uma entrevista, ele fala sobre a formação. Ele disse, eu joguei com muito cara melhor que eu na base. Ele foi formado pelo Boca. Eu joguei com muito cara melhor que eu. A diferença é o cara que consegue jogar depois com 30, 40 mil pessoas gritando e tu jogar no treino. Tem muito guri que ele jogou na base, que era bom, só que não aguentava essa pressão. Então, assim, jogar com isso, com essa pressão da torcida, depois com a imprensa, quando já começa, o jogo a Copa São Paulo toda já é, né? Jogo de TV, jogo que sabe que os caras vão ver teu erro, os caras vão ir no teu Instagram falar contigo, porque vai. Com certeza. Se tu erra, um torcedor vai te xingar no Instagram, no Twitter, sei lá o quê. Nessa linha, Marco. É uma coisa que eles não estão acostumados. Gabriel Mack. O que tu me diz? Tu conhece a carreira dele? Conta pra gente um pouquinho da história do Gabriel Mack. O Gabriel Mack é um menino que veio do Rio, né? O Grêmio, ele veio da mesma região que veio o Natan Fernandes, mesmo projeto, inclusive. O mesmo projeto do Natan, não sabia. Inclusive, o Mack, na escolinha, era o Natan. O apelido era do Natan. E aí o Gabriel Mack herdou, porque é uma expressão, cara, e aí, tudo Mack? É uma expressão lá da região dele, Campo de Goitacazes, se eu não me engano. Uma expressão da região. Disso. O Iaito do Mac, e aí ele acabou adotando o Mac. É um menino que, na verdade, assim, ele passou na época da pandemia, a família perdeu tudo, assim, perdeu casa, foi acolhida pela famílias de outros jogadores para que eles pudessem ter onde morar.
Então a pandemia foi devastadora, assim, para a questão de muitos meninos que estavam tentando a vida no futebol, né? Porque quando o jogador está na escolinha, ele recebe uma ajuda de custo ali, eventualmente. Não todos recebem, mas a família dele recebia e foi aquilo que sustentava a família por um período. E quando parou, né, eles ficaram sem casa, eles moraram na rua, eles chegaram a ser despejados, assim. E aí a família de outro jogador acolheu eles. É um menino que ele tem um potencial absurdo, assim. Ele realmente é um jogador que tem potencial de Europa. Tanto que até o Chelsea já, assim, chegou muito próximo de contratá-lo e por uma questão do Como Chelsea... é que foi esse negócio? Porque em determinado momento, o Marco faz... é muito bem informado do Grêmio e em determinado momento se teve como praticamente certo o negócio dele com o Chelsea. Né? O Grêmio concordou com os termos apresentados pelo Chelsea e o Chelsea só não formalizou e não fez a compra. A justificativa dada foi porque o Chelsea precisava fazer uma reorganização financeira, porque o Chelsea, toda a janela nas últimas, fez 200 movimentos, contratou um monte de jogador. O grupo, se eu não me engano, tinha mais de 50 atletas, o grupo profissional. Tinha muitos jogadores, o Chelsea, os caras erraram na conta, Isso. Tinha contrato demais. E aí eles ficaram de, na próxima, eventualmente, sempre era, daqui a pouco a gente vai daqui a pouco. E o Chelsea nunca formalizou essa proposta que tinha sido, entre aspas, aceita pelo Grêmio. Não. O que seria uma venda do MEC hoje? Deixa eu achar aqui, porque eu me lembro, se eu não me engano, eram 15 milhões de euros. Eu vou achar aqui. E era uma venda que tinha... tinha um valor fixo e tinha um valor... E aí, entre os valores que entrariam para o Grêmio, já seria ele participar do Gauchão, né? Com o elenco principal, Isso. E aí tinha que jogar partidas pelo profissional, isso iria ser gatilhos para o Grêmio ganhar. O negócio não aconteceu, e o Grêmio trocou o treinador também, mas independente disso, o MEC ele tem que voltar de São Paulo. O torcedor do Grêmio está nos acompanhando, espera que depois do título, né? Mas enfim, quando acabar a participação do Grêmio na Copa São Paulo, ele tem que estar com quinteiros. Ele tem que passar a treinar e, gente, o Gauchão é o lugar de um garoto desse ganhar minutos. Num jogo na Arena, que o Grêmio estiver ganhando lá 2-0 na Arena, entra o MEC. Bota ele jogar com o Monsalve, com o Arezzo, que vai entrar no jogo, com o Bright White. O Bright White, com a experiência, com certeza tem coisas a chegar perto de um garoto desse e ajudar, né? Com certeza. O Bright White que a gente conhece, o profissionalismo dele é um cara que pode... O vestiário do Grêmio hoje ficou com um vazio de lideranças, né? Saiu o Jeromel, o Kahneman tá machucado. Mas tu acha que isso é bom ou ruim para os jovens jogadores? Eu acho que ter um cara como o Bright White é ótimo. Não, mas eu digo para a chegada de um menino como esse que tu tá pedindo. Não, tem novas lideranças, né? Eu acho que o Marquezinho era um cara que era líder, acabou saindo. Eu acho que vão se fazer novas lideranças. O Cuejara, por exemplo, que chegou, tem esse perfil. Sim. Né? A proposta, César, era 10 milhões de euros à vista e 4 milhões de euros no momento que era certo que o Grêmio receberia. Que era 14 milhões então, 10 certo. milhões cash, mais 4 quando ele fosse pro Chelsea. Quando ele fosse, porque só pode ir a partir dos 18. Isso, aí depois teriam mais 3 milhões. O pacote total daria 20 milhões de euros com as outras metas. Mas metas reais? Com metas reais. Eram 3 milhões de euros em metas do Grêmio e 3 milhões de euros em metas do Chelsea, seleção. Sim. Mas assim, no mínimo o Grêmio receberia 14 milhões de euros. Porque quando ele fosse... 14 milhões de euros para um menino de 16 anos na época, né? Porque ele faz 17 anos em 11 de abril. Agora, dia 11 de abril, ele faz 17 anos. Tem 16. Ele só poderia ir aos 18, Isso, né? só pode ser aos 18. Seria um bom dinheiro. O Grêmio iria aceitar essa O Grêmio proposta. tinha aceito. Tinha aceito. Mas não teve a formalização da proposta. Tem mais alguma sondagem para cima do Gabriel? Ele teve várias. Na época mesmo do Chelsea, o Borussia... O contrato dele até quando? É que ele assinou agora o primeiro profissional. Até... É 3 anos, né? Quando 16 anos pode assinar por 3 anos. Esse é um risco, né? Porque ele vai começando a jogar no profissional já com um contrato que 3 anos é pouco, né? Ele tem que começar a jogar agora. Aos 18 ele pode renovar de novo. Porque o projeto, assim, esse Qualquer valor... jogador, essa é uma das críticas que eu faço. Qualquer jogador com 16 anos, mais ou menos, ele assina contrato. Né? Um time grande, todos assinam contrato. Só que nenhum contrato vai até o fim. Os que vão até o fim são os que deram errado. Exato. E aí tu fica pagando pro jogador que não joga. Porque tu fica pagando para um cara que não vai jogar. Muitas vezes não vai jogar futebol, né? Não vai jogar futebol, não vai seguir nível, como carreira. Não vai ter nem alto nível. Estou falando seguir carreira como jogador de futebol. E aí tu tem o que é bom, tu tem que procurar com 17 anos, um ano depois do contrato, para refazer o contrato. Então é dose. Eu queria chegar agora num ponto que a gente falou tanto aqui da competição, do jogo das 17 horas.
O Marco deu uma opinião considerando que o Grêmio tem mais chance de vencer do que teve. Tu tem uma ideia da escalação para o jogo de logo mais? Difícil. Eu conversava com um grande amigo que é diretor do Grêmio e a ideia é seguir com aquele time forte defensivamente. O Vieri ficou, né? Então o Grêmio tem 2 suspensos, jogaria o Igor, né? Jogaria uma linha de 3 zagueiros, com o Vieri jogando, com o Luiz Eduardo. Acho que o Natan que está suspenso. Não, o João Lima que está suspenso. Isso. Então, Natan, Luiz Eduardo e Vieri, com o Wesley na ala esquerda e com o... É um nome... Smiley na lateral esquerda. Aí 2 volantes, com o Thiaguinho sendo o terceiro, Kaique, Iago e Thiaguinho, Mac e Jardiel. Seria basicamente esse o time que é o time base, me parece, né? Mas a pergunta, esse é o jogo que nós vamos acompanhar às 17 horas e por isso que a gente está fazendo esse conteúdo aqui horas antes do jogo. Mas e o futuro? Quais os jogadores que podem, de fato, saírem da copinha e jogarem no profissional do Grêmio? Vamos analisar o grupo titular do grupo profissional do Grêmio. Lateral esquerdo, o Grêmio tem baixa. Zagueiro, talvez. Tem 2 meninos na zaga, né? Tem o Gustavo Martins, meninos não, mas tem o Gustavo Martins e o Nathan Felipe. Atacantes. O Grêmio estava procurando aí um homem de extrema. Tá procurando ainda um homem de extrema. O Goleiro. Alisson ia subir, né? Goleiro. O Alisson subiu. Tem déficit também. 5 jogadores. Olha, 5 pro Munari, 5... Não, pode ser os mesmos. Que eu acho que o irão Pedro estar... Gabriel, por questão numérica de Não lateral, preciso né? dizer que se vocês errarem eu vou cornetear vocês. Então eu quero saber 5 jogadores de cada um. Dá tua caneta aqui, Marquinhos. É que 5 é bastante, Eu tá? vou anotar. Eu acho que 5 é um... Quem decide sou eu sou o apresentador. É que é muito difícil... O Renan mandou eu ser o apresentador, o senhor só responde o que eu falo, tá? Joga a tua bolinha. Eu acho muito Joga difícil a tua bolinha. tu tirar de um 5. time de 11, 5 pra profissional, assim. Tá, Se se for tu acha é maravilhoso. difícil, vamos não tem em 3, problema. César, vamos fechar um acordo em Não, 3. vou chegar acordo, eu não faço acordo com Tá, ninguém. vamos lá. Pedro Gabriel, lateral esquerdo. O Grêmio hoje tem o Mike como titular. Calma. Munari. Pedro Gabriel. Por questão Pedro Gabriel. Tá. Tá aqui devagar que eu escrevo lento. Aí o Kaique pra ser o reserva da dupla Viviaçante e Cuejar. Kaique. Passando logo o Dodge e o PP e o Edenilson, tá? Porque eu acho que tem boba pra isso. Tá. O Mac, óbvio, né? O Mac tem que jogar. É só 5, tá? Tá. Só 5. O Mac tem que jogar. Já a velocidade que tu fez... Conta o Alisson, né? Ponta. O Grêmio precisa de ponta. Só pra te lembrar, já tem 4. Tá, viu? Por isso é que eu falei 5. Não, Disse, bota 3. Esse aqui caiu na tua ainda. É que é difícil que tudo dê certo, mas vamos lá, o Alisson. Alisson, que tem um sobrenome... Edwards. Jogador... O Vieri a gente tá Alisson contando? Edwards. O zagueiro Vieri. O Vieri tá na... Então eu vou botar 6, botar o Vieri e o Luiz Eduardo. Tu não vai botar 6. Cara, mas aí tu vai reclamou botar de 5. 5 Tá, vou botar o Vieri então, porque eu acho que o Grêmio vai mandar... Vai botar resultado de Grenal, 5 nomes. Vou botar o Vieri então. Porque já Vieri. tava na ideia, já tinha voltado, treinou com um profissional. Já vou te dizer depois, se a Cidade Dias vai dizer quem vai subir, e tu errou já, porque tu fez tudo rapidinho, fez errado, reclamou da minha regra. Eu quero que suba. Não, reclamou da minha regra e agora tentou mudar a minha regra. Queria 3. Marquinho, vai. Eu sei que o Vieri vai ser aproveitado pelo Quinteiros. Vieri. Já ouvi que vai ser aproveitado. Talvez até como lateral. Como lateral? Talvez como lateral. Ele tem uma saída de bola, o passe longo dele é... O Grêmio tem gols na Copa São Paulo com lançamentos dele. Sabe que eu não gostei muito disso. Rifa muito o jogo. Mas é estratégia. Vieri... O Quinteiros usa muito a bola longa. É. Então vai jogar, porque igual ele... A expressão que me falaram é que um falso lateral esquerdo no sistema para fazer a saída de 3... Não sei se é a saída de 3, mas enfim. Para fazer a saída de bola... Isso é uma baita informação. Acho que ele vai jogar. Porque... Sabe por que é baita informação essa? Porque o Grêmio tá com uma dificuldade imensa de buscar lateral esquerdo confirmado. Uma coisa que a gente vai esperar... Eu sei que o assunto é base, mas, cara, o Quinteiros vai improvisar. Esses treinadores, eles improvisam. Eu não tenho um zagueiro rápido que saiba sair jogando. Esses caras não morrem assim. Bota um volante ali. Bota não tem o lateral que faça não sei o quê. Então bota um zagueiro ali. Esses caras, eles improvisam. Isso vai dar uma gritaria. Isso.
Eu acho Vai, que mano. o Pedrinho também é um jogador que deve ter a oportunidade de pelo menos fazer parte do grupo. Tá. Eu acho que pela Copa São Paulo também o Kaique não conquistou um lugar de pelo menos ser observado, né? No mínimo tá no grupo. O Grêmio tem um volante hoje que é o Mila, por exemplo, que é um menino que também veio da base. Ah, mas eu acho muito Acho menos. que não, então, Muito é por menos. isso. É. É um jogador que tecnicamente não se compara ao Isso. Kaique, na minha O opinião. nível Então, 5 marcador Falta só. 2, né? Marquinhos. eu acho que o Thiaguinho vai fazer parte como planejamento do Grêmio. E o Mac também, né? Não tem como não colocar o Mac hoje como pelo menos Chegamos jogador à observado. seguinte Quem conclusão, só tá? não bateu aí, Thiaguinho e Avison. Alisson e Thiago, tá? Que pra mim os dois vão estar. Por que eu fiz essa provocação com vocês? Porque eu acho que desses citados, o único que não vai subir é o Pedro. O Pedro Gabriel. Ah, é? Eu acho que é. E não porque eu acho que ele tá verde ainda, porque o Vieri vai subir, essa informação que o Marco Com o coloca. Vieri de lateral e vai chegar um lateral. E os outros todos, pra mim, vão subir, tá? Eu agregaria também o Iago. Então, Kaique sobe, Vieri sobe, Mac sobe, Alisson sobe, Thiago sobe e acho que o Iago também faz parte Pois é, do grupo. agora que tu falou, eu trocaria na minha lista o Pedrinho pelo Alisson. É que o Alisson já subiu, né? O Alisson tá no profissional. É. O profissional chamou ele de volta pra tratar, Não, pra eu fazer. sei, eu É. sei, mas Por isso. É que o Pedrinho, o futebol, eu sei ele tem- que o Alisson já, inclusive, se a gente considerar isso, nós podemos, inclusive, botar o próprio Thiaguinho já, de alguma maneira, tá convivendo. A gente sabe que É como que é o que vai subir. futebol tem algumas coisas que são planejadas e outras que Mas não. você sabe são. o que quer dizer isso aqui, né? Que o Grêmio vai usar bastante a base. Não, isso quer dizer que o Grêmio tem uma geração muito boa. E que o Quinteiros gosta de usar a Nós base também. citamos aqui, ó. O time Iago, Thiago, Mac, Kaique, Pedro Gabriel, Vieri, Alisson. É um número muito alto. E dessa geração do Thiaguinho e do Mac tem mais bons jogadores vindo. Mas eles O lateral estão- direito é eles RJ. estão chegando, né? Os irmãos Jeromel, que ele chamou lá na base, os Tramontini, é Bernardo e Murilo, se eu não me engano, os dois zagueiros também são bons. O meia, que é um meia atacante Roger. O meu Tem diretor, bons. Já ouviu Ô, meu vocês- diretor. O meu diretor acabou de olhar pra mim e falar o seguinte: César, Zefini. tá horroroso o programa, tem 2 minutos ainda. Foi isso que ele Temos me que terminar. disse. É sempre um motivador, né? É um líder. É um líder, um líder. É o líder que olha e diz o seguinte: tá legal o teu cabelo, né? Só que ele não tem também. Não, mas ele faz, ele tem um esquema lá que planta. Mas, lembrando, 17 horas, temos Corinthians e Grêmio, jogo duríssimo, palpite. O 1x0 Grêmio, gol do Mac, então. Tu quer um palpite positivo? Me serve, palpite. Acho também por aí. Grêmio vence. Acho que vence no tempo normal, não leva pros pênaltis. 1x0 também. Pode ser 1x0. Quem faz o gol? Pode ser o Mac também, acho que é o melhor jogador do time. Vamos A apostar hora- no talento, né? A Eu hora, aposto no talento. a hora Tem é o cara que do... aposta, pega o pior do time. Hoje esse aí é o pior. Tem um amigo meu que disse que uma vez vai ter um Grenal. Não, o Grêmio vai ganhar com o gol do Edenilson. Passou a semana dizendo. Eu dizia pra ele, você tem aposta no cara bom, aposta no Bright White. Aposta no cara bom. Então aposta no bom. Eu te disse a Gente, semana. não me convidem mais para participar do programa com esse rapaz. Sério. Aposta de no gol manhã, do de gol. tarde, de noite, velho. O Grêmio 1, Corinthians 0, gol do Jardiel. Hora do centroavante. O Hora Jardiel do foi ano centroavante. passado que ele foi muito bem na Copa Foi São artilheiro Paulo. da Copa São Paulo. Esperava ele no profissional. Ele teve Ele teve lesões 1000 problemas e tal. físicos, né? Mas assim, é um garoto que vem de uma segunda copinha, né? Isso. O tempo esgotou, o Renan chamou mais um conteúdo para todos nós aqui. Hoje é dia de Grêmio e Corinthians, vamos torcer pro Tricolor. Valeu!